Leitura diária. Primeiro livro de Reis, capítulo 14. A profecia de Aías contra Jeroboão. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e esse disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aías ouviu o som dos passos junto à porta, disse: entre, mulher de Jeroboão. Por que esse fingimento? Fui encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que é isto o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como junco balançando na água. Ele desarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com os seus antepassados.
e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. O reinado de Roboão, rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolvia à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos nos livros, nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Amém? Para refletir, a história dos reis de Israel e de Judá ilustra bem a trajetória da nação após tornar-se uma monarquia. De todas as nações da terra, Israel era campeã em brigar consigo mesma. Esta rivalidade fica bem evidente no capítulo de hoje. Houve guerra entre os reinos do norte e do sul e foram estabelecidas alianças políticas entre eles e os reinos pagãos. Tudo o que o Senhor havia condenado como errado e abominável era justamente o que o povo fazia, seguindo após os seus líderes imprudentes. Em meio às trevas da idolatria e da apostasia, o Senhor suscitava uma lâmpada em Jerusalém, por amor de Davi. Asa foi o primeiro rei de Judá a promover uma verdadeira reforma no meio do povo. Eliminou os ídolos e objetos de culto, tirou da terra os prostitutos cultuais e depôs a rainha mãe de seu cargo dignitário, destruindo a imagem do poste ídolo que ela havia erigido. Enquanto Judá avançava no reinado estável de Asa, Israel sofria as consequências de um trono sem dono. Infelizmente, veremos em nosso estudo do 2º livro de Crônicas que mesmo o rei Asa não perseverou em sua fidelidade a Deus. Por isso precisamos hoje, mais do que nunca, atentarmos para a necessidade de perseverança, pois, como disse Jesus, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Lucas 21:19. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Sem sucessão de um rei ungido do Senhor,
O reino do norte tinha sua coroa incerta. Cada rei que assumia o trono temia constantemente por sua vida e de seus descendentes em meio ao risco iminente de uma traição. Quanto a Judá, havia uma promessa de um Deus infalível, de modo que, mesmo com a apostasia de vários de seus monarcas, o Senhor continuava cuidando do seu povo por amor a Davi. Davi tornou-se o modelo de rei estabelecido por Deus, e seu coração a norma espiritual de intimidade com Deus. Não fosse o seu pecado contra Urias, e seu testemunho seria de uma força inabalável. Diante da realidade de que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, Mateus 22:14, não vivemos mais no contexto de uma nação territorial, mas de uma nação espiritual que precisa despertar para a urgente necessidade de fazer o que é reto perante o Senhor, de ter um coração perfeito, totalmente do Senhor, através de uma vida de comunhão e constante dependência da graça divina, e não existe a menor possibilidade de que isso aconteça sem que haja uma mudança real e progressiva, pois não há como amar a Deus e permanecer do mesmo jeito. As obras da carne devem dar lugar ao fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Asa não se limitou em fazer somente ele mesmo o que era correto diante de Deus, mas compreendeu a sua responsabilidade como líder em promover um reavivamento e reforma no meio do povo. Há quantos anos temos ouvido o mesmo clamor dos profetas modernos de que precisamos despertar de nossa letargia e viver e pregar de fato as 3 mensagens angélicas? Quanto tempo mais achamos que o Senhor irá tolerar toda a violência, crueldade e licenciosidade que este mundo tem promovido? Como o Egito no passado sofreu as consequências em não dar ouvido às palavras do profeta de Deus, este mundo está às portas de sofrer os resultados do juízo vindouro. E o que temos feito, meus irmãos? Simplesmente nos tornando obesos da verdade, enquanto não nos importamos com aqueles que perecem de inanição na mentira? Ou nos conformado com uma mensagem branda que não nos chama ao arrependimento? Precisamos lembrar das primeiras palavras de Cristo em seu ministério terrestre e que norteavam toda a sua pregação. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Há um rei que está prestes a se apresentar diante do trono do Pai para reclamar os que são seus. À sua frente há uma obra prestes a terminar e em seu coração uma saudade que dói, desde que o pecado entrou no mundo. Eu creio que Jesus espera por nós muito mais do que nós esperamos por Ele. Ele espera que escutemos o brado: eis o noivo, saí ao seu encontro. Mateus 25:6. E despertemos do sono da letargia, erguendo bem alto as nossas lâmpadas acesas, cheias de óleo do Espírito Santo. Por amor de Davi, Deus cumpriu a sua promessa. Por amor ao seu remanescente, a derradeira promessa se cumprirá e breve veremos o nosso Salvador nas nuvens, vindo nos buscar. Pois, a respeito de suas palavras, ele mesmo afirmou:
Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 22, 6. Vigia, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13. Vigiemos e oremos. Amém?